a nossa série de conferências e nós optamos por não fazer uma abertura nos moldes solenes, né, de constituição de mesa. Eu queria apenas dizer brevemente, né, alguma coisa sobre esse evento, essa série de conferências, esse programa que está acontecendo aqui na PUC, que é a Escola de Altos Estudos, né, e depois a professora Ana Kiefer também vai dizer muito brevemente, né, como é que nós chegamos a este convidado e a este programa em termos de essa temática. Não sei se vocês conhecem, é um programa CAPES pouco difundido, a Escola de Altos Estudos, que faz parte do elenco de programas internacionais, intercâmbios internacionais da CAPES, e ele é destinado a trazer para um programa de pós-graduação brasileiro, né, especialistas altamente qualificados, para uma série de atividades que possam ser, isso é um dado fundamental da Escola de Altos Estudos, possam ser inseridos nas atividades regulares de formação. Essa é a diferença. Então, não é um convênio de professor visitante. Por exemplo, essas conferências elas estão articuladas a várias disciplinas de pós-graduação, a 2 disciplinas da nossa pós-graduação, Literatura, Cultura e Contemporaneidade, a uma disciplina da pós-graduação em Design, há uma disciplina na pós-graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Nordestina. Porque a segunda exigência da escola, né, para instalar uma escola de altos estudos, é que ela atinja, no mínimo, 3 universidades em regiões diferentes. Né? Então, estão articulados nesse investimento a PUC do Rio, a UFRJ, a UFBA, a UNEB, a UFES, que é a Universidade do Interior da Bahia, e a Universidade de Los Angeles. Então, para a abertura dos trabalhos dessa Escola de Altos Estudos, eu gostaria de registrar, porque estão prestigiando essa iniciativa, né, registrar a presença do professor Paulo César Duquestrada, coordenador central pós-graduação aqui da PUC, né, e também um professor de filosofia, quer dizer, está duplamente investido, o professor Caleri, que é diretor do departamento, né, o professor Alexandre, que é o coordenador do nosso programa, e quem vai falar a vocês, a professora Ana Kiefer, que é coordenadora do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades, que, em parceria com o programa de pós-graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade, fizeram essa proposta à CAPES. Né? É muito rápido. Eu gostaria de fazer, no final, é incontornável, alguns agradecimentos. Né? Primeiro, aos colegas de outras universidades que desenvolveram, que trabalharam conosco desde a elaboração do projeto. Né? A professora Evelina Reusel e a professora Mônica Menezes, da Federal da Bahia, Programa de Literatura, a professora Gisele Nussbaumer e a professora Edilene Matos, né? Universidade Federal da Bahia, o Programa Multidisciplinar em Cultura, a professora Cândida Almeida, da Universidade de Los Angeles, a professora Márcia Rios, né, da Universidade Estadual da Bahia. Além disso, também trabalharam conosco o professor Marcelo Jacques Moraes, da UFRJ, né, e o professor João Camilo Pena. Então, é um pool de professores, um pool de estudantes, certo? E agradecemos especialmente para que essas coisas andassem, né, essa conversa entre nós, as universidades fora daqui e a CAPES. Nós temos que agradecer a colaboração de 2 pessoas, uma delas, Raquel Portugal, que se encarregou de toda essa logística, e a outra, que é uma presença menos visível, mas fundamental nas nossas negociações com a CAPES, que é a Célia Pereira, da Coordenação Central de Pós-Graduação, que vem intermediando esse diálogo que nem sempre flui com muita facilidade. Certo? Eu agradeço a atenção de vocês. Como vocês perceberam, nós vamos ter, assim, aqui estamos nós e vamos ter acesso, sempre que a tecnologia fluir, né, à visão dos colegas que estão assistindo nos outros estados e nas outras universidades. E eu passo a palavra à Ana. Então, boa tarde a todos. Eu queria
dizer que, antes de mais nada, estou muito feliz do Jacques estar aqui, da gente ter conseguido realizar esse projeto, que começou há alguns anos atrás, quando Denise Portinari convidou o Jacques Lenhardt, por ocasião do Ano da França no Brasil, para um evento que eu e ela organizamos, à época, um evento em torno do Cândido Portinari. E ali já nós iniciamos um diálogo que hoje pôde efetivamente, né, se concretizar, anos depois, nesse pedido à Escola de Altos Estudos da CAPES. A Eneida já agradeceu, faço, né, minhas palavras dela, mas agradeço imensamente essa parceria com a Eneida, que possibilitou também esse cruzamento. A Eneida, que está há alguns anos no nosso programa, mas que veio da Federal da Bahia, portanto, abrindo também aí um canal, né, entre França e Nordeste, absolutamente fundamental para a PUC. Eu queria dizer assim, que o Jacques já me poupou do meu trabalho. Ele disse: Ana, realmente você não precisa, quer dizer, eu não preciso nem dar o curso e não preciso também apresentá-lo. Porque ele disse, e isso foi muito, muito importante no nosso diálogo para a construção desse curso, né, é uma revisão da trajetória intelectual do Jacques Lenhardt, professor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. Ele, portanto, ele mesmo vai hoje inaugurar esse seminário falando para vocês da sua própria trajetória e, portanto, da sua obra. Então, nesse sentido, me aliviou muito, e a vocês também. Obrigada, muito bem-vindo, Jacques. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Estou muito emocionado, não? É uma circunstância assim, com presentes, ausentes, presentes. E, bom, primeiro quero agradecer à PUC, a Eneida e a Ana pelo convite. Agradecer também, através desse convite, para me forçar de fazer um trabalho de memória, trabalho sobre esses 40 últimos anos de trabalho de pensamento na França. E falei para a Ana que não era necessário me apresentar. Sou um professor da Escola de Altos Estudos que acabou 2 anos atrás terminando um livro sobre um artista maior que se chama Wilfred Ollin. E isso foi um pouco o final de uma trajetória que começou com a literatura. O meu primeiro livro foi publicado no ano 1973, na França, sobre o chamado Nouveau Roman, na época, a literatura que se fazia na época, que era quente, era no momento das discussões sobre o que é literatura, o que é filosofia, e vamos ter que discutir sobre esses anos, os anos 50, 60, 70. Então, a minha trajetória é a trajetória desses anos através da filosofia, primeiro, fez estudos de filosofia na Sorbonne, estávamos falando do Derrida, o meu mestre era o Paul Ricoeur, o Derrida era o assistente do Paul Ricoeur na época, filosofia e depois sociologia, depois fez o meu doutorado em sociologia, a livre docência também em sociologia. E durante todos esses anos teve como, tem uma palavra que eu vou utilizar muitas vezes, um pouco mais tarde nesse seminário, que é a palavra deriva. A deriva é esse movimento do pensamento, talvez, mas também, se você está caminhando na cidade sozinho, ao azar, assim, você está derivando do caminho. A minha vida intelectual
também foi, de uma certa maneira, uma deriva permanente. Uma deriva permanente porque trabalhei 10 anos sobre a literatura contemporânea dos anos 60, depois trabalhei sobre, não a literatura, o texto como tal, mas sobre a leitura, a recepção da literatura, que já é uma questão sociológica, porque cada um tem a sua maneira de se aproximar ao texto, de entender o texto, de transformar o texto através da sua prática como leitor. Então, trabalhei 10 anos, mais ou menos, um pouco mais, 15 anos, sobre a leitura. E, pouco a pouco, também o meu trabalho como crítico de arte se desenvolveu através da criação de um centro de arte na França. Estava escrevendo, mas também convidando artistas, trabalhando, convivendo com os artistas num centro de arte no sul da França. E pouco a pouco esse meu trabalho filosófico e literário e sociológico se transformou num trabalho também sobre a paisagem. A paisagem fez um livro sobre o famoso brasileiro Roberto Burle Marx, que está traduzido, é o único dos meus livros traduzido ao português, na editora Perspectiva. E então, trabalhei vários anos nesse campo da paisagem, porque a paisagem, para mim, é um momento de conhecimento do mundo exterior e também de transformação desse mundo. Então, é uma atividade muito especial que tem uma história através da história da pintura, mas também através da história do jardim como tal. A partir do século XVI, XVII, tem teóricos sobre o que é o jardim, como tem que ser o jardim. Toda essa teoria, através dos textos, mas também da pintura, da representação do jardim e da natureza, ficou um tema importante para mim durante os últimos 20 anos. E finalmente para seguir essa deriva, finalmente me dediquei bastante a assuntos brasileiros. Assuntos brasileiros, por acaso, encontrei colegas de várias universidades, daqui do Rio, de São Paulo, de Porto Alegre. A gente trabalhou juntos sobre vários temas que estão relacionados com a história mesma do Brasil. De maneira que temos publicado um livro, são livros de pesquisa conjunta. Um livro sobre Érico Veríssimo, um escritor rio-grandense, e o Sérgio Buarque de Holanda, o historiador, sobre o Gilberto Freire, que para mim é uma figura especialmente importante. E, finalmente, o último livro que temos publicado é sobre o Jean-Baptiste Debré, esse francês que viajou para o Brasil entre 1815 e 1831. E estou, nesse momento, preparando uma publicação, uma nova publicação do livro do Debré. No Brasil, nada novo, tem permanentemente edições do livro do Debré, mas na França é um livro totalmente desconhecido. De tal maneira que só existe na França a primeira edição do Debré, 1839. Então, o povo, os estudantes, a gente na França não desconhece completamente o Jean-Baptiste Debré. E eu vou fazer essa nova edição. Esse ano vai sair, em outubro. Esperamos, cruzamos os dedos, vamos esperar que a edição
vai sair aqui no Brasil, na imprensa oficial de São Paulo, e na França, na Imprimerie Nationale. Bom, tudo isso para dizer que os meus interesses estão bastante amplos em termos de temáticas, e esse seminário sobre os anos 60, 70 também pretende abarcar a produção intelectual no sentido mais amplo, quer dizer, as artes, a arquitetura, a filosofia, a sociologia, o pensamento em geral. O tema do seminário é os anos 60, 70 na produção intelectual francesa. E tem um subtítulo novo, a Ana não sabe disso ainda, é a resistível ascensão do estruturalismo. A resistível ascensão do estruturalismo, porque o enfoque geral vai ser sobre o que significa para um país como França ter produzido um pensamento chamado de estruturalismo de maneira tão forte durante esses anos 60. Então, o objetivo do seminário consiste em estudar a transformação do pensamento que se desenvolve na França em várias disciplinas na virada dos anos 60 a 70. Esse período tem uma singularidade excepcional e reside na produção intelectual extraordinária desses anos, tanto em termos de produção intelectual teórica, como nos diversos campos da criatividade artística. Como também, e vou dedicar um seminário mais a esses aspectos, a inovação institucional. Em efeito, não é a menor característica dessa época ter profundamente transformado as relações hierárquicas nas universidades, as relações antes e após 68 estão totalmente distintas. Nas empresas também, as relações de poder, a relação ao poder em geral, na vida institucional, empresarial, pública, política em geral. Então, esse aspecto da institucional ficará no centro, provavelmente, do terceiro seminário. Eu vou ler esse período com vocês com uma certa ironia, porque são anos que eu convivi. Então, você tem que tomar essa distância com respeito ao que você conviveu, e na ideia de reler, de tornar a ler os textos dessa época, tem necessariamente esse distanciamento, essa experiência que eu tinha trabalhada como tal, que é que nunca se lê duas vezes o mesmo livro. Porque as circunstâncias de leitura estão se modificando cada vez. Então, essa distância vai nos permitir analisar de maneira mais distanciada o que
eu vivi na época, essas leituras tinham um certo sentido quando era dentro do momento, e agora, com a distância, fora do envolvimento do dia a dia, o significado de cada um dos textos que vamos ler juntos, que parecia na época realmente singular, mas com a distância vai aparecer de maneira distinta como parte de um conjunto. Então, a minha intenção é evidenciar essa conjuntura intelectual, tanto filosófica como política, da época, através dessas leituras. Quer dizer que eu gostaria, através desse trabalho que vou fazer com vocês, contribuir a uma leitura global do momento histórico, reordenando os textos, uns com os outros, de maneira que apareça vamos dizer, um clima intelectual, uma problemática de época, mais do que uma série de textos soltos. O que me interessa nesse trabalho de memória, de recuperação da memória, é produzir, estabelecer uma rede de conexões entre esses textos, de maneira a melhor entender como foi possível essa produção tão forte e, com o tempo, obviamente, parece tão coerente para o leitor. Como sempre, a produção intelectual de uma década tem, digamos, vários vertentes. E o meu enfoque não pode, ou não poderá, se não se concentrar sobre uma parte só dessa produção diversificada. No entanto, pretendo concentrar essas aulas sobre o que realmente marcou essa década dos anos 60, o chamado estruturalismo. Estruturalismo é um termo muito geral que, para mim, não define uma teoria, no sentido filosófico da palavra, senão, mais bem, uma conjuntura intelectual. Nenhum e todos, de uma certa maneira, encontravam-se estruturalista. Todos eram, porque a época era estruturalista. No entanto, cada um era estruturalista de um jeito distinto. Por isso é interessante analisar o fenômeno na sua globalidade, tal como cada obra na sua particularidade. Então, nos seminários, a semana que vem, nas outras aulas, vamos ler textos juntos. Você tem recebido, acho, os textos. Então, eu vou comentar e isso fará mais fácil a troca de ideia entre nós, com certeza. Bom, quem são os autores desse movimento intelectual chamado, que eu chamo agora, estruturalismo? Bom, basta lembrar os nomes que, nesta década, melhor dizer, entre 1964 e 1967, só em 4 anos, surgiram à luz
construindo um corpus teórico diversificado, conhecido como estruturalismo e pós-estruturalismo. 68 é um pouco o ponto de quebra do movimento ascensional do estruturalismo e a elaboração lenta do chamado pós-estruturalismo. Mas nesses anos, 64 e 67, temos Lévi-Strauss, Lacan, Barthes, Foucault, Althusser, Derrida, Bourdieu, para citar só algumas figuras dominantes que publicaram livros nesses anos, na primeira parte dos anos 60. No entanto, tal movimento não pode existir sem o que eu chamaria de uma caixa de ressonância, né? Um grupo de intelectuais ativos, originais, mesmo sem menos conhecidos, que constituíram um médio que possa repercutir e ampliar o desenvolvimento intelectual do momento. E penso nessas figuras como Julia Kristeva, Tsvetan Todorov, Gérard Genette, Christian Metz, que foram também, apesar de ser menos conhecidos, autores ativos nesse momento. Mas estamos falando de um período de 10, 15 anos. E também faz parte do fenômeno intelectual deste momento os que não pertencem diretamente ao grupo estruturalista, são os oponentes filosoficamente, teoricamente, sejam eles relativamente próximos com os partidários de um estruturalismo radical. Estou pensando em estruturalistas genéticas. Tem uma linha do estruturalismo nessa época, vamos analisar tudo isso em detalhes depois, que parte do Jean Piaget, o psicólogo, psicólogo, sociólogo, epistemólogo, o Henri Lefebvre, também uma figura importante que vem do marxismo, o marxismo sempre à margem do marxismo oficial. O Lucien Goldman que foi o meu professor, o meu mestre na École des Hautes Études, e estou colocando nessa posição intermediária também o Edgar Morin. E, finalmente, tem um grupo de opositores decididos, formando uma nova geração que vão diretamente se confrontar com o estruturalismo. Estou falando de André Glucksmann, Luc Ferry e todos, o Bernard-Henri Lévy, os chamados novos filósofos. Então, temos 3 grupos. Né? E teremos que analisar o quanto se revela pertinente a questão da geração. A primeira geração, com Lévi-Strauss, Lacan, Barthes, etc. A segunda geração, Kristeva, Todorov, Genette. E a terceira, Glucksmann, Ferry e os novos filósofos. É certo que neste fenômeno estruturalista e pós-estruturalista convergem 3 gerações. A mais velha, que integra também Piaget, Sartre, Lefebvre
Merleau-Ponty e Lévi-Strauss, a geração primeira, digamos. Lembro que o Lévi-Strauss publica o seu livro fundamental, Estruturas Elementares da Parentela, em 1948. A geração intermediária, com Roland Barthes, Foucault, Althusser, Goldman, Derrida, Bourdieu, Morin. Hoje todos mortos, apesar do Morin, que está bem vivo, bem ativo. E a parte mais jovem, dessa mesma geração, com Kristeva, Todorov, Jeanette, e da qual eu mesmo faço parte. Depois vem a geração dos chamados novos filósofos, já falei, Bernard-Henri Lévy, Luxmann, Ferry, Renaud. Ela não participou intelectualmente dos anos 60, ela vê esse período já como um momento histórico fechado. Momento histórico já pertencendo ao passado, o que explica o viés da sua visão, que não, a meu modo de ver, integra como deveria ser a geração dos anos 50 na sua perspectiva. A nova geração dos anos 80 considera os anos 60 como se tudo começou nos anos 60. O que eu vou tentar mostrar, é que temos que voltar aos anos 50 para entender como se constrói nos anos 60 essa ideologia estruturalista que fica como centro das minhas considerações. Segundo ponto que eu gostaria de, como uma introdução a essas reflexões, em que medida é possível, ou talvez necessário, falar dos anos 60 como um fenômeno tipicamente francês. Tenho que explicar por que escolhi centrar esse seminário fundamentalmente sobre a situação e a produção francesa desses anos. Claro está que o movimento intelectual chamado estruturalismo não se limita à França. Ele tem antecedentes notáveis na tradição dos estudos literários e antropológicos, em especial russos, o Prop, o Trubetskoy, o Jacobson, pensadores dos anos 20, 30, 40, que tiveram uma influência fundamental sobre o Lévi-Strauss, em particular o Jacobson. Tem também como referência permanente o trabalho do linguista suíço Ferdinand de Saussure sobre o signo. Enfim, o estruturalismo de Lévi-Strauss remete constantemente à antropologia do Radcliffe Brown, o antropólogo inglês, e o Malinowski. Sendo assim, não tem dúvida que a cena intelectual francesa, durante mais de 10 anos, monopolizou a atenção internacional, até o ponto que os norte-americanos têm chamado esse fenômeno French Theory. French Theory é exatamente
esse momento de produção intelectual francesa dos anos 60. 10 anos após essa floração, uma nova geração de teóricos franceses, como para exorcizar o peso e a transcendência deste momento teórico, cunharam a expressão